Paz de espírito. Para iniciar a caminhada rumo à paz de espírito. Para preencher o vazio interior que assola o indivíduo na modernidade, a maioria das pessoas reivindica privilégios e prioridades sobre os outros. Seria esse o solo para plantar as raízes da verdadeira paz? Vive-se a neurose moderna do modo muito. Perseguimos muito dinheiro, recebemos muitas informações. Os lugares a que vamos estão sempre apinhados de gente, mas temos de aprender a cuidar do nosso pouco. É no pouco, a cada dia, que estamos construindo verdades ou mentiras, que está a virtude ou o vício. Poucos e melhores pensamentos transformam-se em poucas, mas afetivas decisões. Um salgadinho a mais, um gole a mais, ou entrar em um site inadequado só uma vez, tudo isso deixa um rastro e imprime uma marca cada vez mais clara em sua postura pessoal. Os pneuzinhos logo saltam aos olhos e todo acesso virtual fica registrado em algum lugar. Cada vez mais, nossas pequenas escolhas têm maior impacto sobre o nosso destino. Pouco álcool é perfume. Muito é prenúncio de violência. Uma flor é romance. Muitas são pernúrio de morte. Fique atento aos próprios exageros e cultive a retidão de caráter. Na pujança e no limite, no pouco e no muito. Se você sentir que chegou ao precipício de sua vida e tiver a sensação de que acaba de sobreviver a um atentado, é hora de voltar-se para a luz, é hora dos detalhes. Em primeiro lugar, aparte-se de quem lhe for oferecer consolo, dizendo o quanto você é injustificado pelo mundo. Essa mentalidade amarra seus pés no fundo do poço, por gerar inútil revolta onde você deveria ter apenas paz. Observe a si mesmo e veja se você é daqueles que se sente frustrados, se ao final de uma conversa alguém não demonstrou dó ou admiração por você. Às vezes, somos levados a ações intuitivas próprias da modernidade e começamos a errar conosco. Sem perceber, revoltamo-nos, pedimos piedade e nos agarramos aos confetes que nos jogam para nos consolar. E, finalmente, cuidado com uma milagrosa saída que aparece com a rota de fuga repentina. Jogar-se de cabeça numa relação, mergulhar num tresloucado trabalho, tomar alguma decisão séria precipitadamente ou ainda escorregar para dentro de um copo de branquinha, as fugas modernas tornam-se sinistramente engraçadas. Muitos procupam uma companhia virtual para um vazio real. Caçam bons pares, julgando apenas pela aparência. Desejam alegrar-se nas festas, sem se preocupar se os próprios olhos estão enevoados, como os de um mamífero noturno. Um dia, sem nem ao menos se dar conta, esses fugitivos estão a favor da pena de morte. No trânsito, vêm-se brutalizados, gritando palavrões diante dos próprios filhos. E mais cedo ou mais tarde, acabam rindo na roda de amigos que falam de seus casos extraconjugais, seus caixa 2 e de como conseguem levar vantagem em tudo. Acredite, até aí, o monstro chamado modernidade ainda não saltou da escuridão para devorar a sua paz. O pior ainda está por vir. Mas não se preocupe, você pode identificá-lo. Seu diagnóstico de típico cidadão moderno, estressado, endividado e complexado, só passa a ser terminal quando você não tem mais opinião e acha que tem. O governo não presta, as pessoas só sabem poluir. O patrão é chato e o tempo anda maluco. Ainda que seja verdade, repetir e concordar com isso o dia inteiro mantém sua paz sequestrada, agonizando em cativeiro. A base para a paz de espírito está na simplicidade e no contato direto.
imediato e franco com Deus. Em vez de absorver o tempo todo os lixos verbais e emocionais que tentam nos empurrar goleada abaixo, um bom começo é observar mais as copas das árvores vez que outra para parar sentir a brisa. Acrescente a isso um retorno constante à sua oração favorita. Com o tempo, arranque de si uma opinião mais construtiva. Chega de autoterrorismo. Pessimismo não é realismo. Passe a reparar mais em Deus. Ele tem poder para reparar a sua vida. Assimile melhor as cobranças do mundo. Aceite, o tempo todo falta alguma coisa para todo mundo. Este cenário propicia uma avalanche diária de cobranças. Assim, todos tentam impor suas necessidades, cobrando algo o tempo inteiro, seja na família, no trabalho, dentro de um grupo, na relação conjugal e etc. Não podemos mudar essa realidade, podemos apenas melhorar a maneira de lidar com isso. Não lamente que seja desta forma, ao contrário, suba um lance no mirante e tente ver os outros com outros olhos. Muitas vezes, o que mais incomoda é a cobrança feita em silêncio pelas pessoas. Todos, à distância, parecem observar seu íntimo, vasculhar sua fé, sua roupa, seu ânimo, suas contas. Por conseguinte, houve dia de você querer mandar o mundo para o inferno, sem que tivesse trocado uma só palavra com alguém. Não se culpe por isso. Os olhos, rodeados de estímulos e abalados pelas cobranças, atrofiam o nosso humor. Você chega cansado demais para ler algo interessante à noite? Está muito exausto para se pôr no lugar do outro em uma discussão? Enfim, prefere assistir à televisão e reparar o mal-entendido. Nada disso é culpa sua. Mas se você não aceitar que pode mudar, está condenado à tribulação. A paz de espírito exige em algum lugar que você pode se conectar a ela. É justamente porque não tenta fazer isso que a maioria não compreende o que busca, nem porque a perde a alegria de viver. Aceite que pode ficar em paz, apesar das cobranças do mundo. Comece alegrando-se, sem esperar que algo venha até você para alegrá-lo. Habitue-se a fazer comentários construtivos, a sorrir com mais frequência e abastecer seu humor na própria conduta, na harmonia que produz e não na espera de pessoas um dia finalmente tornem-se amáveis. Não procure paz tentando mudar os outros. Talvez você conheça a história do homem que, ao presenciar o esforço de uma borboleta para sair do casulo, decidiu fazer a gentileza de ajudá-la, libertando-a antes da hora. Mortal gentileza. O esforço do inseto para se livrar do invólucro protetor é que faria com que os fluidos do nosso corpo fossem para as asas. Sem isso, a livre borboleta jamais voou. Cada qual tem o seu próprio tempo para amadurecer. Além do mais, só é possível mudar alguém modificando a maneira como essa pessoa nos vê. Isso ocorre quando mudamos a nós mesmos. Mudar não é vestir uma capa de super bonzinho, nem é o fruto de 10 anos meditando no Tibete. Tampouco é começar a engolir sapos. Trata-se, na prática, de uma iluminação. Agir com respeito e com reconhecimento o valor do outro não é tão difícil quanto parece. Antes de morrer, no fatídico acidente ocorrido no circuito de Imola, em 1994, Ayrton Senna começou a atar uma improvável amizade com seu inimigo, Alain Prost, que já estava afastado das pistas. Um dia, Senna telefonou e disse ao seu maior rival de todos os tempos que sentia falta dele. E disse mais, confessou ao francês que era a rivalidade entre ambos que o motivava. Os últimos dias do nosso maior campeão foram marcados por laços de uma ligação que sempre existira, mas só então florescia.
porque já era tempo de alguém tomar a iniciativa. Uma coisa é certa: as posturas adequadas, suas e dos outros, acontecem a partir da mente de quem se ilumina primeiro. Portanto, o filho adolescente, o pai ranzinza, o professor carrasco, a sua sogra e até o seu pior inimigo passarão a receber a luz que você projetar neles, através de um olhar de reconhecimento e autoestima. Nossos atos são incapazes de produzir paz, não são justificados por reflexões elevadas. Pensamentos e palavras são apenas roupagem do amor. Amar é conduzir-se e não produzir intelecto. Essa atitude parece complicada no dia a dia porque não temos uma ideia correta do que seja o atrito. A vida nasce de um atrito, uma explosão que segue seu curso com harmonia. Tudo nasce de um encontro que pode ser interpretado como afronta, mas a vida prefere que o esforço abra caminho para a conquista. Você acha que a terra que esmaga a semente por todos os lados não serve senão para atrapalhá-la? O atrito gera a energia que sustenta o mundo. Viver cada dia com harmonia, apesar dos atritos, é manter o valor do ser humano acima das diferenças. Em vez de fazer isso, muitos se queixam de solidão àqueles que estão à sua volta. Olham ao redor, mas não veem. Porque para eles, afinal, tornam-se obrigações suportáveis até a chegada da felicidade, que, sendo assim, nunca vem. Tenha mais consideração pelas pessoas. Isso significa que os outros também darão mais atenção ao seu propósito. Quando uma pessoa sente sua companhia no campo não demarcável do coração, ela se torna fiel e sincera. Torne seu coração tão leve que você não precise mais administrar mágoas. Isso não é fazer vista grossa para erro dos outros. Quando temos o olhar harmonioso, você faz o que tem de ser feito, diz o que precisa ser dito e os fatos encaixam-se como um quebra-cabeça de estágio superior, em que tudo é para o bem e, no fundo, serve para aproximar todos de Deus. Palavras de afeto trazem paz. Nas palavras simples, cabem grandes mudanças nas relações. Use-as para expressar o que sente de bom. No começo, isso pode levar tempo. Se não sabe como começar, busque os sentimentos bons que você conhece. Nada em seu passado pode aniquilar algo maravilhoso que existe dentro de você. A sua essência nascida de Deus, que o torna um ser especial, único e extraordinário. Os outros são os outros, mas e você? Já se perguntou quem é você? Talvez você tenha se esquecido da pessoa boa que é, porque não falou sobre isso com ninguém, por medo de que um dia isso fosse apontado como fraqueza. Para ter paz de verdade, é preciso pôr mais a alma no dia a dia. Estar mais presente na vida dos filhos, dos amigos, do cônjuge, fazer as rotinas fluírem menos maquinalmente, com os olhos menos viciados nos grandes e pequenos jogos de interesse. Escolha seu caminho e mostre ao mundo a saga de uma pessoa simples, mas valorosa. Quem sabe a trajetória de um magnata cheio de humildade, de um artista não escravizado pelo ego, de um estudante de medicina que não se apegou à anatomia, de um esportista que fundou a obra humanitária. Comece já a abrir o caminho para a vitória, através da grande força geradora de realidades, a sua boca. O mundo precisa de mais histórias de sucesso, mas histórias de amor. Você precisa viver uma história de amor, com a sua família, com o seu trabalho, com o seu sonho. Para tanto, carregue o conteúdo positivo aquilo que fala, sobre as palavras de um pai quietão que pouco diz, mas que quando abre a boca, cala fundo. Para obter esse poder, diga com a boca, mas afirme com os olhos e as ações. Carregue consigo coerência tal que suas palavras, de um distante,
passem a acompanhar as pessoas eternamente, modificando-as para sempre. Comece a reconhecer a bondade das pessoas, a parte divina que aflora, ainda que pequena e discreta, e a reconheça com palavras, que não consegue ver Deus no semelhante, jamais consegue acolhê-lo de todo o coração. Não ponha em primeiro plano, em relação com as pessoas, a falência da gentileza e a dureza do olhar. Nem faça de suas palavras uma lâmina cortante. Não cabe mais no mundo o estilo valentão, muralha, pedra no lugar do coração. O mundo precisa de mais olhares, sinceridades, afetividade, mais beleza e menos mentira. Posições endurecidas são inimigas da paz. Apressados, muitos penetram a paisagem desesperada do dia como se, de repente, acordassem no meio do fogo cruzado. E ferem o outro sem perceber, justificando a dureza das suas ações como sendo o preço da posição que alcançaram. Responda se for capaz. Que vantagens obtiveram Congo e Angola com a profusão de diamantes que serviram para financiar suas sangrentas guerras civis? As coisas como são não justificam mais a obsessão pelo lado escuro da vida. Muitos vivem dentro de casa como se criassem um exame de vespas, um enxame de vespas, e ferroadas para cá e ferroadas para lá. Acabam com a língua inchada de tanto picar os familiares. Ninguém nasce desta forma, mas muitos vivem como se tivessem dentro de si uma fera. A paz de espírito é uma escolha. Muitos, por assumir um suposto descontrole de sua agressividade, acabam por protagonizar, com o tempo, tempestades que afetam toda a família. Agressões, ferimentos e até mortes. Toda forma de agressão, tomada como um princípio pessoal, não leva a lugar algum. Por outro lado, o vazio da mágoa de anos pode ser preenchido pelo perdão de 2 segundos. Um exemplo cabal de que nossa paz está diretamente relacionada à paz dos outros é o cenário ecológico do planeta. Os desertos acercam-se de nós e as florestas se tornam cada vez mais ralas. Mas não adianta nos transformá-los em ecochistas. Cada um precisa fazer brotar salvação global do próprio equilíbrio pessoal. A generosidade de todos, à sua volta, nasce da harmonia que você produz em si mesmo. A vida é cheia de lacunas, enquanto as pessoas seguem o mantra vindo direto dos intestinos. Eu, meu, não posso. Tornam-se o resmungo baixinho do egoísta visceral. Uma vida na trincheira, na defensiva, pautada por frases que não é comigo. Cada um por si, e eles se lixem, descolorem o mundo ao nosso redor. Não queremos que você tenha um surto de bondade e saia por aí sorrindo, com cara de anjo barroco. É preciso, antes, resolver em sua intimidade todo e qualquer embriólogo sinistro da alma. Pare de pôr culpa no mau humor do mundo. Trace um projeto de vida, ainda que lhe pareça tosco. A sua libertação do pessimismo produz liberdade em quem está próximo. Chega de ver os dias como rounds. O escritório e a sala de estar não são praças de guerras. Mudar para construir um lar formidável, um ambiente de trabalho prazeroso, não é mais um conceito filosófico, mas uma necessidade moderna. Saia da trincheira. Comece agindo, elogie e não economize carinho. Hoje, vivemos tempo em que é preciso olhar nos olhos e expressar nosso apreço. Deixar para dizer algum dia o quanto ama alguém enquanto passa os anos apontando seus pequenos defeitos gera uma vida de terror. O reflexo disso vem da forma de filhos rebeldes, violência urbana e familiar e gastrites prestes a virar úlceras.
Se você sonhou um dia em ter o toque de Midas, observe algumas famílias do seu convívio. Nos porões das relações, seja em casas pobres ou ricas, vê-se a dor da ausência. É o que o toque de afeto que produz a riqueza moderna. O ato de consumir jamais se sacia. O que preenche uma vida pode ser carregado nas mãos que acarinham, mas não cabe numa mansão vazia de olhares. Grosso modo, podemos dividir as pessoas com quem convivemos em dois tipos: as que se ajustam a nós e aquelas às quais nos ajustamos. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas prefere ter de se ajustar a você. Elas preferem seguir a liderar. Por isso, aqueles que escolhem relacionar-se conosco de maneira a querer nos ajustar devem ser valorizados. Nossos chefes, pais e professores nos ajudarão a ficar mais seguros nas nossas posições, corrigindo-as o tempo de sermos mais felizes. Quem está a lhe podar tem a função na sua evolução. Diz o ditado que o mestre só aparece quando o discípulo está pronto. Aceite que pode ser uma pessoa melhor. Você pode estar pensando em alguém e concluindo: você diz isso porque não conhece o fulano. Ninguém nesta vida é como o cão que come a ovelha. Só a morte o detém. E na derradeira hora, ainda volta os olhos para o rebanho. Por outro lado, não tripudie da fragilidade dos outros só porque os conhece. Poupe espinhos à ferida daqueles que amam, mesmo que o incentive a sentimento de vingança. Não puxe para baixo seu semelhante como fazem os caranguejos. Quem já caçou esse crustáceo sabe que seu comportamento curioso não é preciso tapar o cesto que houver nele, mas de um caranguejo, pois eles puxam uns aos outros para o fundo, e nenhum consegue fugir. Também não se deixe tomar também pela indiferença. Você não se aproxima de seu ideal mantendo-se à distância das pessoas. O ponto nevrálgico da sua mudança não deve ser o radicalismo, nem a indiferença. Pequenos gestos de perdão contêm grandes significados e mexem com as pessoas. Por natureza, nascemos entrelaçados uns aos outros, aos nossos familiares, colegas e amigos. Devemos aprender a nos entrelaçar, não como os caranguejos, mas como os linóleos, tecido feitos de juta embebida em óleo de linhaça e cortiça pulverizada. O óleo, que representa nossa capacidade de nos relacionar com suavidade, serve de liga e permite que os tapetes feitos desse tecido se tornem longos e belos, servindo de decoração. Quando os sentimentos se alinham em harmonia, a beleza brota no ambiente e todos os cenários de sua vida se ajustam.